É o seguinte, eu tenho uma teoria muito maluca, mas que faz o mínimo de sentido. E ela é estupidamente esquisita. Então, basicamente, a coisa... Vamos pensar assim, ó. Você lembra antes da pandemia como que você era? A sua vida antes da pandemia, como que ela era diferente? Ah, sim, Johnny, eu era mais novo. Não, estou falando de diferente. Você era tão conectado na internet como você era agora? Ah, Johnny, até que eu era. Não. Observe tudo o que mudou desde a pandemia. O tempo tá passando mais rápido. E, na minha opinião, esse é um dos efeitos que a gente observa. A pandemia deixou sequelas que a gente ainda não percebeu no mundo. Em nós, no caso. O tempo tá passando mais rápido. Por causa que a gente meio que tá voltando ainda. Johnny, peraí. Fazem tipo 5 anos desde a pandemia. 4, 5 anos. Do que tu tá falando? Eu tô falando que é real. Você ainda tem sequelas da pandemia que não são tão sendo observadas. Mas que você deveria. Ó, pra você que não percebeu ainda do que eu tô falando. Basicamente eu tô afirmando aqui que a pandemia deixou uma sequela tão grande que a gente não tá observando, que a gente ainda tá se recuperando dela. Eu vou ser bem sincero contigo. Na minha opinião, a pandemia foi um dos eventos que mais marcou a humanidade. No caso, nessa geração agora, 2010, 2020, 2025. No caso da geração Beta, Alpha, X. Não, é Alpha e Beta. Na geração Alpha e Beta foi a que mais marcou. Um dos que mais marcou. Eu não sei dizer qual foi mais marcou, por causa que eu tenho 15 anos, eu não sei nada sobre a vida ainda. Mas pra ser bem sincero contigo, na minha opinião, esse foi um evento que marcou a humanidade de uma forma insana. Só que meio que as pessoas não perceberam ainda as sequelas que a pandemia deixou com a gente. Eu tô afirmando aqui, basicamente eu tô afirmando aqui que, bom, basicamente a pandemia deixou uma sequela que a gente não percebeu ainda. Por exemplo, assim, eu vejo muita gente que posta vídeo dizendo assim: ah, você teve uma infância sem conexão na internet. Tipo assim, como que eu vou explicar? É basicamente um vídeo dizendo que, como tu teve uma infância sem a supervisão dos teus pais na internet, tu teve uma vida de, tipo, que assistia, tipo, Coraline, tipo... A Coraline é muito bom, inclusive. Que assistia, tipo, coisas de terror, que assistia jogo indie, essas coisas assim, tá ligado? Coisas desse tipo de povo aí, tu sabe como é que é, tu sabe o que eu tô falando. Tu sabe o que eu tô falando, né? Tipo, eu tive uma infância sem a supervisão dos meus pais e agora foi isso que eu experienciei. Então, basicamente essas pessoas, elas têm uma idade por volta de 15, 16, 14, 15, 16 anos, por aí. E elas basicamente estão dizendo que a infância delas foi baseada sem a supervisão dos pais delas. Basicamente isso fez com que elas tivessem uma infância meio conturbada, eu não sei, eu diria, talvez. Só um pouquinho. Melhorou. Nossa, mano, o vídeo melhorou estupidamente agora, sem brilho. Ficou insano. Beleza, desculpa aí pelo deslize, mas é simples. É que eu fico muito brilhoso, meu. Pô, eu fico muito brilhoso, cara. Olha isso, eu tô com brilho no 20, meu. Daí, ó, pera aí, deixa eu largar o microfone. Ó, eu tô com brilho no 20, tá ligado? Daí eu vou lá e boto o brilho no 100, ó. Ele fica assim, daí tava no 50. Que esse aqui é o natural. Daí eu boto, tipo, de 0 aqui. Meu, 20 fica muito bom, meu. Bah, 18 agora, ó. 19. Não, 20, ó. Bah, ó, ficou bom, ficou bom. Depende. Tá, ok. Independente. Me distrai de novo, tá, independente. Basicamente esse povo que faz esse tipo de vídeo dizendo que teve uma infância sem supervisão dos pais na internet e acabou vendo conteúdo de terror, tipo. Tu sabe, eu falando aquele povo que assiste FNAF, tipo eu, que gosta de FNAF, gosta de tipo. Aquela guria que Sally Face, esse tipo de gente aí. Tu sabe do que eu tô falando, que gosta de Undertale? Esse povo aí. Então, basicamente esse povo tem 15, 16 anos, 14 a 16 anos, basicamente. Ou mais, não acho que elas tenham 17 anos. Caso que o povo que teve 17 anos, ele foi afetado pela pandemia, obviamente. Mas eles eram mais velhos mas calma, desculpa. Ok. Então, a sequela que você não percebeu é simples. A gente, na época, antes da pandemia, a gente não era tão conectado quanto que a gente era agora. A pandemia nos fez a gente ficar bem mais conectado na internet do que a gente era. Tu lembra do Among Us? Tu lembra do Among Us? Meu Deus, aquele jogo explodiu. Todo mundo jogava aquele jogo. Todo mundo.
Todas as pessoas do universo que tu conhecia, tu perguntar para as pessoas jogar Among Us, ela vai dizer que sim. Hoje não tem ninguém com Among Us instalado no telefone. E se tem, joga por diversão. Na época era quase competitivo. Daqui a pouco vamos fazer um campeonato de Among Us, de tão popular que era na época da pandemia. Isso porque o vídeo pausou. Eu acho que... Eu não sei a que ponto que eu parei de falar. Independente, tu interagia com os outros Among Us e tipo, tu jogava realmente. Tu sentia que tu tava naquele lugar. Então, as pessoas, a gente aprendeu na pandemia. A gente aprendeu na pandemia como que a gente conseguia interagir e ficar com os outros de uma forma mais distante. E isso fez com que as redes sociais ficassem melhores nos dias de hoje. No caso que elas ficassem mais populares e tivessem mais atenção. Desculpa. E tivessem mais atenção, entendeu? E por isso que hoje em dia muitas pessoas são conectadas. É por causa que a pandemia fez com que a gente passasse por uns processos que a gente entendeu. Tipo, a gente tava aqui em 2019, 2019, a gente tava num lugar em que a gente não era tão conectado assim. Óbvio, existiam pessoas que eram estupidamente conectadas, eu sei muito bem disso. Nem o TikTok era tão famoso ali por volta de 2019, 2018, 2019. Claro que era assim, era um lugar muito tóxico. Inclusive, isso eu vou falar outra hora. Vai ter um vídeo sobre isso, eu garanto pra vocês que vai ter um vídeo sobre isso. Então, ali em 2018 o TikTok não era tão popular assim. Eu vou até confirmar assim. Então eu acabei de pesquisar. Então ali por 2018, 2019 foi onde o TikTok pegou a fama dele. E na pandemia ele explodiu de uma forma insana, que é o que a gente tem hoje. Obviamente, é um aplicativo que mudou muita coisa. Se tu observar bem, tu não era daquele carinha em metade de 2019, 2018 que ficava só aqui 4, 5 horas por dia rolando na tela. Tu não era desses caras. Mas depois da pandemia tu ficou. Exatamente esse é o efeito que a pandemia deixou na gente. Ele deixou a gente mais conectados. Por exemplo, assim, ó. O Edu gravou um vídeo. Deixa eu ver. Fazem 14 horas. Sim, eu tô com o vídeo aberto aqui. Fazem 14 horas eles lançam um vídeo. E no minuto 21h50, mais ou menos, ele fala que ele começou a fazer live na Twitch em 2020, por volta quando deu a pandemia. Ele começou a fazer vídeo na Twitch, live na Twitch em 2020, e os números eles aumentaram, porque as pessoas estavam conectadas, exatamente. Se ele tivesse feito o vídeo, as lives dele um ano antes, ou 2 anos antes, não teria estourado como o Edu estourou na Twitch em 2020. Por causa que as pessoas não estavam tão conectadas. Tu me entende o que aconteceu com a gente? A gente basicamente estava num processo de... A pandemia fez com que a gente passasse por um processo de, tipo, conexão com o nosso telefone, com as redes sociais, com as pessoas, mas não de uma forma de contato, mas de uma forma que a gente, tipo, longe, mas perto, ao mesmo tempo delas, fazendo com que esse processo fosse uma coisa bem que a gente não percebeu. E hoje em dia, quando a gente observa, o tempo passou muito rápido. Isso provavelmente é uma sequela da Covid, porque a gente ainda, sim, 5 anos, a gente ainda não está acostumado com o que a gente está acontecendo agora, caso que a pandemia deixou sequelas muito grandes. Aula online, esse é um tema que eu queria falar desde o começo. Aula online foi uma coisa que com certeza conectou muita gente. Eu tenho um professor meu, que era professor meu, uma vez ele falou, não sei se foi ele ou um outro professor, não tenho certeza, mas eu tenho um professor meu, acho que ele era geografia, e se não for geografia, é alguma professora de artes ou algo do tipo. Não vamos entrar em detalhes nessa parte porque eu não lembro direito. Eu vou considerar que é o professor. Esse meu professor, ele me disse que tudo que ele aprendeu de computador, no caso de edição de fotos, imagens, de gravação, de edição de vídeo, de computação, tudo que ele sabe agora, tudo que ele aprendeu do computador, tudo que ele mexe no computador da escola, a maioria dele foi tudo que ele aprendeu na pandemia. Essa que foi uma das sequelas que as pessoas ficaram mais conectadas, elas descobriram mais. Se tu observar bem, em 2019 não tinha tantos professores assim que sabiam mexer tão bem os computadores. Hoje, se a gente for ver, os professores fazem mais slides, eles fazem mais conteúdo no computador, no projetor. Eles conseguem, tu me entende? As pessoas ficaram mais conectadas, os professores ficaram mais conectados. Isso é um efeito que eu percebi por essa fala dele. Ele disse pra turma, né, que tudo que ele aprendeu, a maioria do que ele aprendeu nessa questão de computação foi mais na pandemia, por causa que a pandemia forçava ele até online. E nós também aprendemos muito, os alunos, eu tô considerando eu, por causa que eu fui um aluno da pandemia que teve aula online, isso também tem, eu te entendo
foi horrível, não era tão legal, mas era legal ao mesmo tempo. Caso que era online. Daí, tipo, essa questão da online foi algo perceptível, como mudou a nossa percepção do que a gente estava fazendo. No caso, a gente conseguiu ser mais conectado, a gente conseguiu se conectar mais com as pessoas, com os conteúdos, de uma forma que a gente está distante deles. E se tu observar bem, eu já tô aqui, a gente tá num tema parecido com as redes sociais, que foram que era o Meet, ou Google Meet, ou ou Teams, o Microsoft Teams, que são de videochamadas. E se você usava um desses programas, então a gente pode, aqui a gente tá falando já de, o que eu falei, o Teams era basicamente um lugar em que tu se reunia para ter uma sala de aula, uma conversa com pessoas distantes, mas perdão, mas ao mesmo tempo tu tava perto delas. Exatamente disso que eu tô falando. De você estar perto, mas você está longe, e isso que as redes sociais são. Então, basicamente, a pandemia fez com que a gente entendesse esse processo de uma forma não tão... a gente não percebeu muito esse processo acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente estava participando desse processo de uma forma ativa e de uma forma que a gente não percebeu. E hoje em dia, se você é super conectado, se você passa 4, 5 horas, 6 às vezes mais no Instagram, no TikTok, vendo vídeos ou conversando com as pessoas, provavelmente que deu um grande boost, que você aprendeu e você percebeu que isso era possível, provavelmente foi na pandemia. Isso caso que, como eu disse, de novo, a pandemia fez que a gente ficasse mais perto, mas mais longe, mas mais longe, mas mais perto. Tudo ao mesmo tempo. Então é isso que eu quero dizer. Basicamente, a pandemia deixou uma sequela grande, mas que a gente ainda não está acostumado. Lembrando, isso é só teorias, eu não tenho nenhum método científico, nenhuma ideia, todas são ideias da minha cabeça que eu acabei de pensar. Então eu espero que você entenda. Muito obrigado. Eu sou o Johnny e espero que você tenha gostado do meu vídeo. Obrigado.